Glória a Deus! Glória a Deus! Deus é fiel. Que maravilha! Eu quero falar do livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante. Sucedeu depois da morte que Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, passa agora este Jordão, tu e todo este povo, a terra que vos dou, filho de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés será o vosso termo, como disse a Moisés. Aqui no versículo número 5, ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo. Versículo 7. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Olha o versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. Josué, Yeshua, é um tipo de Jesus do Antigo Testamento. Se você for estudar o nome de Josué e o nome de Jesus, é a mesma coisa. Só muda algumas letras na língua hebraica, que eu não vou me ater agora, porque eu queria falar sobre outro assunto aqui muito interessante. De homens de Deus que foram aguerridos, homens valentes, não falar de um símbolo, de uma guerra, de uma força, de uma veemência, falar de Davi, falar do próprio Josué, falar do profeta Moisés, que foi homens aguerridos. Se a gente for pegar Juízes capítulo 1 até o último, você vai ver a história de homens que foram levantados por Deus. Alguns fracassaram, assim como Sansão, que era da tribo de Dan, fracassou, mas outros juízes, como Débora, como Jefté, como Jair e outros juízes que foram levantados por Deus, né? Mas o que me inspira muito também lá no Antigo Testamento é sobre Davi. Davi foi um grande homem aguerrido, um homem destemido, um homem forte, um homem valente, né? Também falar sobre o profeta Eliseu ou também o profeta Elias, que foram homens aguerridos que não tiveram medo. No Novo Testamento, mesmo com todas as falhas, mas Pedro foi um homem muito aguerrido, um homem muito colérico, muito aguerrido. Falar de Paulo, que foi um sanguíneo, e falar de outros homens, e não falar do nosso exemplo maior, que é Jesus, que é um paradigma, que é um modelo, que é um padrão, que é um referencial para nós que somos evangélicos e somos homens de Deus. E um dia desse eu estava meditando e me vi essa palavra audaz. Eu procurei na Bíblia onde é que tem essa palavra audaz, eu não achei. Achei os seus significados, algumas palavras que casam, né, que são sinônimos da palavra audaz. Eu escrevi aquela em grego, para não... A palavra audaz em grego é tome. Em hebraico é nos. Essas duas palavras. Sabe o que significa essa palavra audaz? Eu quero ler aqui para você. Essa palavra significa afoito, aguerrido, alentado, animoso, arriscado, audacioso, corajoso, destemido, ousado, valente, intrépido, braveza. Também tem a palavra latina, audaz, que essa palavra é um adjetivo. Ou seja, homens na Bíblia que foram guerreiro audaz, que servem para nosso referencial, que servem de modelo, de padrão para nossas vidas. Homens aguerridos, homens fortes, homens corajosos e etc. Sabe o que acontece hoje? Existem muitos homens de Deus que acham que a coragem dele é quando ele
briga com alguém, quando ele discute com alguém, quando ele vem na rede social e começa a desferir palavras de baixo nível, de baixo escalão, depreciando a pessoa, depreciando o seu oponente. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, senão nós vamos sentir raiva, ódio de pessoas. Senão nós vamos sentir náusea e entojo de pessoas. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra demônio, principado e potestade. Então, se você quer vencer bem uma batalha, não é no tapa, não é no soco, não é no xingamento, é na oração. É difícil? Mas tem que orar. Sabe qual é o nosso problema hoje? Agora eu vou falar da minha classe. Tem muitos homens que não são aguerridos, não são afoitos, não são corajosos. Tem muitos homens que são espertalhões, que ficam somente de boi-maria nas costas dos outros. Vou falar agora uma coisa aqui muito triste, mas tem muitos aproveitadores e falso profeta que não gostam de trabalhar, que não levantam cedo. Eu não tenho nada contra homens de Deus que trabalham para a obra do Senhor, mas homens de Deus que são exclusivamente para a obra. Porque tem muito espertalhão que não sabe fazer nada, que não tem uma profissão, que não tem nada, e fica escorado, arrancando a lã da ovelha. Tem muito usurpador. Tem muito pessoas que ficam que gostam de manipular a ovelha, manipular os outros, para arrancar tudo que ele tem. E são verdadeiros deitões, aproveitadores, que